Olá pessoal, tudo bem? Sou o Miguel Bozelli e vamos começar aqui mais um vídeo do nosso do nosso mini curso, na verdade, né, de Python. Então, para o vídeo de hoje, eu vou tratar aí com vocês a parte do comando de laço de repetição, especificamente do comando do while. E o comando while, né, em Python, eu tenho três casos que eu gosto de ilustrar ele junto aos alunos, né, que é o while como contador de eventos, o while como acumulador de um valor e o while, né, com a condição com o seu fim indeterminado. Então vamos para o vídeo aí ver cada uma dessas condições. Então vamos lá, pessoal, começando aqui com o comando while, né, e ele como contador de eventos. Então o que é o comando while, pessoal? Vamos começar explicando ele primeiro. O while, se vocês verem uma tradução, é o comando enquanto, e ele é um comando, né, que assim como o if usava uma condição para verificar se ela era verdadeira ou falsa, ele também trabalha com essa condição se ela é verdadeira ou falsa. Então, a estrutura dele aqui ó, é o while, eu tenho aqui uma condição que pode ser true ou false, né, e eu tenho aqui uma indentação à direita e todos os comandos que estiverem uma indentação à direita, eles vão ser executados enquanto. Tá? Então a coisa agora que muda não é mais se, e sim enquanto a condição for true. Então como que ele funciona, pessoal? Então ele vai ter aqui uma condição, a condição é true, ele vai executar todas as linhas do while, né? Quando ele chegar na última, né, quando ele terminar todas as linhas aqui, eu posso ter uma outra linha aqui, uma outra linha aqui. Quando ele chegar na última, ele vai retornar, né? Ele vai voltar daqui para cá e vai fazer a pergunta de novo, ó, essa condição continua true? Se sim, ele executa pela segunda vez, né, todos os comandos que estão aqui uma indentação à direita do while. Volta de novo para o começo quando terminar tudo e pergunta. Se de novo foi verdadeiro, ele vai executar pela terceira vez todos os comandos e volta aqui em cima. Se por acaso agora for falso, ele para a execução do laço de repetição e vai para linha abaixo do laço de repetição. Então o comando while ele é um laço de repetição, ele vai permitir a gente repetir estruturas do código. Então eu vou mostrar para vocês a primeira possibilidade de trabalhar com ele, que é um contador de eventos. Eu preciso repetir algo N vezes e eu posso usar o while para isso. Então, vamos lá. Eu já deixei o código pronto, tá? Para a gente otimizar aqui o tempo de vídeo. Então, eu comecei com a seguinte estrutura, ó. Enquanto, né, contador for menor ou igual a 5, eu inicializo o contador em 1, né? E quais são os comandos que eu tenho aqui? Eu tenho print contador e contador recebe contador mais 1. Os alunos sempre fazem confusão com essa linha de contador recebe contador mais 1, porque parece que é uma estrutura matemática, né, como se fosse x igual a x mais 1 e não é verdadeiro. Mas lembrem-se que esse não é um operador, né, de igualdade, não estamos falando de igualdade, em sim um atribuidor de valor. Então ele vai executar tudo que está do lado direito primeiro para depois salvar em contador. Para explicar essa estrutura aqui, eu vou abrir lá com vocês, né, uma imagem que eu preparei, que eu acho que fica muito mais fácil trabalhar com essa específica imagem. Então aqui, pessoal, eu tenho aí, né, o código que eu estava mostrando para vocês e uma tabelinha que eu preparei para explicar o comando ali, o while, para vocês, tá? Para ajudar vocês a compreender quem é este comando. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou colocar um tracinho aqui e no print, porque o programa vai começar aqui da primeira linha, ó, contador recebe 1, então ele vai armazenar o número 1 aqui na variável contador. Na sequência ele vem para o laço de repetição, ó. While contador for menor ou igual a 5. Como o valor atual dele é 1, então contador é menor ou igual a 5, vai dar true, e eu vou escrever true aqui, então ele vai executar tudo que está dentro do laço de repetição. Primeiro, ele vai printar a variável contador, então ele vai mostrar no print aqui, ó, o número 1 para a gente. Na sequência vem aqui, ó, contador recebe contador, que é o valor atual dele aqui, ó, que é 1, mais 1. 1 mais 1 vai dar 2, né? Então, chegou na última linha do laço de repetição, o que ele vai fazer, pessoal? Ele vai voltar aqui para a linha do while, para fazer a verificação mais uma vez. Então, enquanto o contador for menor ou igual a 5, o valor atual dele é 2, então é verdadeira a condição lógica, então ele vai executar mais uma vez, né? Então, true para o while nesse momento do nosso programa. Vai printar o número 2, e depois vem aqui, ó, contador recebe ele mesmo, que é 2, mais 1. 2 mais 1 vai dar 3, né?
Então, terminou aqui o laço de repetição, ele sobe mais uma vez para verificar se o while ainda é verdadeiro. Então, enquanto o contador for menor ou igual a 5, né? No caso aqui, contador, o valor atual dele é 3, 3 é menor ou igual a 5, logo, ele vai dar, mais uma vez aqui pra gente, true, né? Então, vai printar a variável contador, o valor atual dela é 3, e contador vai receber o valor atual dela, que é 3, mais 1, totalizando em 4. Né? Chegou no 4 aqui, ó, de novo, vai subir, né, para reverificar se vai continuar repetindo o laço ou não. Né? Então, contador, valor atual é 4. É menor ou igual a 5? Sim, então vai dar true. Print, contador, então o valor atual de contador é 4, ele vai printar na tela do nosso computador o número 4. E depois, contador recebe o valor atual dele, que é 4 mais 1, e isso vai dar 5. Chegou na última linha do while, ele vai voltar aqui, ó, para o início do laço de repetição para fazer a verificação. Contador é menor ou igual a 5? Sim, mais uma vez, porque o valor atual é 5 e 5 é igual a 5. Então ele vai dar true no meu resultado. Vai printar contador, que é 5. E depois, contador recebe o valor atual dele, que é 5 mais 1, chegando em 6. Agora, pessoal, ele de novo ó, vai voltar aqui, né? Ó, vou até reforçar com uma linha azul, né? Que a linha azul não, acho que a azul não vai ficar legal, vou pôr verde. Né? Então ele chegou na última linha, ele vai voltar aqui para o laço de repetição. E ele vai ver, ó, contador é menor ou igual que 5? O último valor de contador que eu tinha salvo era 6. Logo, não vai ser verdadeiro laço, ele não repete ele novamente. Então, essa estrutura, ela funciona porque a gente colocou essa linha aqui, ó, que a cada repetição do laço, eu posso executar N comandos, depois eu coloco ela, e isso eu vou incrementando em uma unidade o valor da variável de contagem. Então, se eu quero que repita 5 vezes o laço, igual aconteceu aqui na nossa tabela, eu vou incrementando de uma unidade e eu controlo o fim do laço aqui com uma condição que eu sei que irá se repetir 5 vezes. Certo, pessoal? Então aqui vem aí essa explicação e agora eu vou voltar lá para o programa. Então, executando o código aqui, pessoal, né? Como a gente já esperava, né? Como a gente viu na imagem anterior, né? Por que ele printou de 1 até 5? Porque a variável de contagem começou em 1, incrementou de 1 em uma unidade no laço de repetição e eu ia imprintando ela. Né? A partir do momento que ela foi 6, ele não era mais menor ou igual a 5 e ele ignora, né, a continuidade aqui do laço de repetição. Tá? Algo importante, pessoal, se você esquecer essa linha, vai ficar num loop infinito. Por quê? Porque contador nunca vai ser incrementado, ele sempre vai ser menor ou igual a 5. Ó. Então ele vai ficar executando aqui até o fim dos tempos. Né? A gente tem que clicar em parar para que isso não fique acontecendo aí indefinidamente. Né? O meu até travou aqui pedindo para reiniciar o ambiente de execução. Né? Mas, enfim, ele vai ficar preso aqui dentro do laço de repetição. E agora eu vou fazer um exemplo aqui com vocês, pessoal. Né? O último exemplo que tem aqui nessa aula, nessa aula não, né? Nessa sessão dessa aula, que é fazer um programinha de uma tabuada, né? Então, a variável i, ela tem 3, né? Se eu executar isso aqui, ó, print, a variável que eu coloquei ali, ó, vezes 3 é igual a i vezes 3, né? Então, 3 vezes 3 é igual a i vezes 3 fazendo uma operação matemática, então vai pegar o valor da variável que é 3 e multiplicar por 3 dando 9, e ele exibe aqui o resultado. Se eu mudar, por exemplo, ó, 4 e 4, e executar de novo, 3x4 igual a 12. Se eu mudar aqui, ó, 5, 3x5 é igual a 15. Então, essa estrutura a gente pode usar um laço de repetição para fazer a tabuada, né, mostrando de um número que o usuário digitar, do número 1 até o 10. Então, eu vou fazer exatamente isso aqui agora. Eu vou pedir um número para o usuário, ó, não recebe o int do input, digite um número para a sua tabuada. Né? Então, vou receber esse número. A variável i vai começar, né, em 1, porque é como eu quero que comece a minha tabuada. E na sequência eu vou fazer um while, ó, enquanto a variável i for menor do que 11, né, para ele de 1 até 10, e ele incluiu 10 nesse caso,
eu vou colocar aqui um print do número que o usuário digitou, x, a variável i, e isso vai ser igual a num vezes i. Então ele vai mostrar o número do usuário sempre vai ser o mesmo, o i é a variável de controle do laço, então num vezes i vai mostrar o produto entre eles. E depois eu vou fazer aqui um i mais igual 1. O que é o mais igual a 1, pessoal? É o mesmo que i igual a i mais 1, tá? Então é a mesma coisa aqui, só que é uma forma mais simples, né, de fazer o incremento em uma única variável, aqui nessa mesma variável, tá? Então se eu executar isso daqui, ó, digite o número para o cálculo da tabuada, 4, notem que ó, ele repetiu o laço, né? Iniciando o i em 1, e como eu fui incrementando de uma unidade até ser menor do que 11, o último valor verdadeiro aqui do laço era 10, então ele mostrou a tabuada do 1 até o 10 do número 4. Se eu repetir isso de novo e colocar 6, ele vai me mostrar a tabuada do 6 e, independente do número que o usuário digitar, ele mostra a tabuada deste número. Tudo bem, pessoal? Então agora, nós vamos mudar um pouco o tópico, né? Porque o próximo tópico que nós vamos trabalhar é o while como um acumulador de valores. Então, bora lá! Bom, pessoal, para começar falando do while como um acumulador, eu vou começar primeiro aqui exibindo na lousinha, né, para explicar o comando primeiro para vocês, para depois ir trabalhar com ele na programação. Então, eu tenho uma variável limite que ela está fixa no valor 3, né, soma essa variável, eu vou pôr aqui na minha tabelinha, né, e vou ir alterando os valores aqui para vocês verem a evolução do código, né? Então ela vai começar em 0, contador vai começar em 1, e eu vou pôr um traço aqui porque o while ainda não chegou, né? Estou executando as primeiras linhas aqui. Não cria uma linha para limite, porque o limite vai ser sempre fixo em 3, tá, pessoal? Lembra isso aí quando a gente for fazer o nosso laço de repetição. Então, enquanto o contador é menor ou igual ao limite, então enquanto a variável contador, que é 1, é menor do que 3, então 1 é menor ou igual a 3? Sim. Então vai dar um true no meu laço de repetição e ele vai executar. Ó. Soma recebe o valor dele mesmo, né, mais igual, então soma recebe soma, que é 0, o valor atual dele, mais contador. Isso vai dar 0 mais 1, né, vai dar 1. E contador recebe ele mesmo, 1, mais 1. Então isso aqui vai dar 2. Chegou nesse ponto, ele vai voltar aqui para o while. Né? Então, enquanto o valor de contador, que é 2, é menor ou igual ao limite, que é 3, de novo vai ser verdadeiro, true. E ele vai executar aqui, ó, soma recebe o valor atual dela, que é 1, mais a variável contador, que é 2. Então, 2 mais 1 vai dar 3, né? E na sequência, contador recebe ele mesmo mais 1. O valor de contador agora é 2, somando 1 vai dar 3. Na sequência, ele vai voltar de novo, né, aqui para o comando while, né? Ele vai voltar aqui porque é o último comando. Então, enquanto o contador, o valor que é 3, for menor ou igual a 3, 3 é igual a 3, então ele vai dar true de novo esse teste. Na sequência, soma recebe o valor de contador que é 3, né? Opa, perdão, soma recebe o valor de soma que é 3, mais o valor, né, de contador. Então, 3 mais 3 vai dar 6. E contador recebe contador mais 1. Né? Isso aqui vai dar 4. Então, de novo, ele vai subir aqui em cima e ele vai fazer a verificação. Ó. Contador é menor ou igual que limite? Contador é 4, limite é 3. Então, não. Ele vai descer aqui ó, e ele vai printar o valor da soma, que é igual a 6. Certo, pessoal? Então, esse é o nosso programinha aqui. Né? Ele contou a partir de um início até o número que eu limitei. Tá? Então, por que é o while como acumulador? Porque essa estrutura aqui, ó, que uma variável recebe ela mesma mais um outro valor, faz ela ir acumulando, né? Como a gente viu aqui, ela foi acumulando aos poucos o valor que eu queria salvar. Ela começa em 0, porque ela começa sem nada dentro dela, e conforme, né, eu quero fazer a conta 1, mais 2, mais 3, né, que esse era o nosso
objetivo aqui nesse programinha é fazer um acumulador, né? O usuário fala um número, no caso eu forcei C3, e eu vou somar de 1 até n, né? Então 1 mais 2 mais 3 vai dar 6. Como que eu fiz essa soma de valores, né, pessoal? Eu fui fazendo aos poucos, né, inicializando em 0 e a cada momento eu ia fazendo a soma, né? Então, como ela foi inicializada em 0, eu vou representar aqui em azul. Deixa eu mudar a cor aqui primeiro. Azul vai ficar ruim, vai ser melhor verde, né? Então, a inicialização aqui, 0, né? E a primeira repetição, pessoal, o que o nosso programa fez? 0 mais 1 deu 1. Na segunda repetição, o que ele fez? Ele pegou o valor atual, que era as somas anteriores, né? 1 mais 2 vai dar quanto? 3. E na terceira repetição, né? Ele pegou o valor das somas anteriores, que era 0 mais 1 mais 2, mais o número 3 e chegou em 6. Então ele vai acumulando aos poucos o resultado, tudo bem? Então esse é o while como acumulador. Vamos agora ver o exemplo de aplicação dele. Agora, pessoal, voltei aqui no ambiente de programação e eu vou fazer aqui o programa. Qual que é a diferença, pessoal? Eu vou receber um limite do usuário, vou iniciar as variáveis, né? O limite agora não é fixo em 3, e depois, quando ele terminar o laço de repetição, ele vai me mostrar as somas de um número, iniciando em 1 até o limite que eu digitar. Então, vou dar um play aqui, ó, vou colocar o número 3, né? Então, o limite é definido pelo int do input, então coloquei um 3, só para a gente ver o resultado que a gente fez lá no nosso exemplo, né? A soma dos números de, iniciando sempre fixo em 1, até o número que eu digitei, ele fez o laço de repetição somando aos poucos e ele conseguiu resolver o problema de um somatório, tá? Então, vou repetir essa estrutura aqui, ó, colocando, sei lá, até 5. Então, as somas dos números de 1 até 5 é igual a 15. Tudo bem, pessoal? Então, criamos aqui uma estrutura que faz essa questão do acumulador. Então, tem alguns problemas de programação que você consegue resolver com essa estrutura. Então, vou agora para a última seção desse vídeo, que é falar do while com o fim indeterminado. Então, vamos lá ver o que é essa situação. Vamos agora aqui, pessoal, ao último caso, que é o while com fim indeterminado, tá? Então, eu vou repetir até que uma condição esperada aconteça e o laço de repetição pare de repetir. Então, por exemplo, aqui eu peguei um caso de um exemplo. Ó. A senha correta é Python 123, inicializei uma variável chamada senha digitada e comecei com ela com uma string, só que com nenhum valor preenchido. Ela começa aqui, ó, sem nada, tá? Então isso também é uma estrutura muito interessante em programação, porque às vezes a gente força uma situação para o laço de repetição já começar como verdadeiro e ele ficar repetindo até que aconteça a situação que saia do laço. Então aqui eu já forcei ser diferente porque, ó, enquanto a senha que eu estou digitando for diferente da senha correta, eu vou repetir. Então esse laço aqui, ó, ele vai se repetir perguntando para o usuário a senha enquanto a senha for diferente. Então, enquanto o usuário não acertar a senha, ele não vai dar sequência no meu programa, né? Uma vez que ele acertou, né? Ele vai sair do laço de repetição e vai mostrar o print de senha correta, acesso permitido. Então, vou dar um play aqui para a gente verificar isso, ó. Vou digitar a senha aqui, ó, inscreva-se. Inscreva-se, né, que é o valor que ele salvou em senha digitada. Quando ele voltou para o laço de repetição, ele é diferente da senha correta, que é Python 123, e vai continuar repetindo o laço. Vou aqui agora colocar, ó, deixa o like. Né? Vou dar um Enter. O texto deixa o like que está aí salvo em senha digitada é diferente da senha correta, que é Python 123. Logo, né, ele vai repetir a estrutura de novo, porque isso aqui vai dar true mais uma vez. Agora eu vou colocar aqui, ó, Python 123, exatamente como a senha correta deveria ser. Ó. Vou dar um Enter e não é mais diferente. Né? Nesse momento, senha digitada tem o mesmo texto de senha correta. Quando ele voltar aqui, né, ó, depois de receber o meu valor, ele voltar para o laço de repetição, a senha digitada não é mais diferente. Logo, o teste aqui vai dar false e ele vai vir aqui para a print senha correta, tudo bem? Então, isso aqui é repetindo até um valor esperado, tá? Agora eu vou apresentar um comando que também é muito utilizado nesse tipo de laço de repetição, que é o comando break. Então,
Vamos lá ver esse exemplo aí que eu fiz um exemplinho de uma calculadora para ilustrar vários conceitos de uma vez só num vídeo para vocês. Então, bora lá. E agora vamos ao exemplo aí da calculadora com o comando break, pessoal, tá? O exemplo ele ficou um pouquinho grande, né, diferente dos últimos exemplos que vocês viram, mas o objetivo foi mostrar o while, né, com uma condição de fim indeterminado e, além disso, né, ilustrar para vocês aí o if e o elif em várias condições diferentes. Né? Então, mostrar uma condição um pouco mais específica, agregando tudo que vocês viram até agora nesse mini curso. Então, o programa já começa numa condição, pessoal. Enquanto true, a condição lógica que ele está fazendo aqui de verificação não muda. Ela é sempre true, pessoal. Então, esse laço, se eu não forçar ele a parar de repetir, ele vai repetir para sempre, porque o valor true não vai mudar. Né? Então, while true é porque realmente o valor que ele está verificando aqui sempre vai ser verdadeiro. Eu já estou forçando a ser verdadeiro, então ele vai ficar num laço de repetição infinita. Meu programa começa recebendo a operação que vai ser feita na calculadora. Então, o input, digite a operação mais, menos, vezes, dividir, ou sair para encerrar. E aí que está a forma que a gente vai quebrar o laço de repetição, tá? Então, se a gente digitar sair, eu vou forçar que o laço seja quebrado, né? Então, na sequência, começa um primeiro if aqui, ó. If o valor da operação for igual a sair, né? Então, se a pessoa digitou sair, break, né? Então, o que o comando break faz, pessoal? Ele vai quebrar o laço de repetição. Então, ele vai forçar o fim da repetição do laço. Ele vai ignorar tudo daqui para baixo e vai parar imediatamente o laço de repetição, tá? Se isso não for verdadeiro, pessoal, eu não digitei para sair do programa, o que eu faço na sequência? Vou receber nas variáveis num1 e num2 um float do input do primeiro e segundo número. Isso é, eu quero fazer a conta 2 mais 2. Né? Então, primeiro aqui no caso da nossa calculadorinha, ela primeiro recebe a operação matemática para depois receber o primeiro e o segundo número. Tá? Então, essas duas linhas recebem o número 1 e o número 2. Na sequência, o meu programa começa uma grande estrutura de if e elifs, né? Até chegar num else. Né? Se vocês olharem aqui, tem essa estrutura com if e elifs. Por que eu fiz isso, pessoal? Eu fui verificando se a operação é igual a mais, se a operação é igual a menos, vezes, dividir, né? Como o input sempre vai salvar aqui, pessoal, uma string, um texto, repara que eu sempre estou comparando com um texto, que é a forma como o input retorna o valor e a forma como vai estar armazenado. Né? Então eu vejo as operações, ó, mais, menos, vezes. Né? Nesses casos é direto, eu vou printar resultado num1 mais num2. Então o usuário digitou 2 e depois o 2, ele vai somar os números e obter o resultado para mim. Se for subtração, ele vai subtrair. Se for multiplicação, ele vai multiplicar. E na divisão, né, ó, eu só tenho um caso específico. Ó, num 2 tem que ser diferente de zero, porque não tem como dividir por zero. Então, se for diferente de zero, eu faço a divisão e mostro o resultado. Do contrário, né, ó, não é diferente de zero. A operação é divisão, mas não é diferente de zero. Então, ele vai ativar o else e vai mostrar aqui, ó, erro, divisão por zero não é permitida. Tudo bem? E esse grande, né, if, né, se a pessoa não digitou mais, não digitou menos, não digitou vezes, não digitou dividir, né, e nem digitou sair, porque ele já, para chegar nesse ponto aqui do código, ele já verificou se a pessoa digitou sair ou não, né, então se ele não colocou nada válido, o meu programa fala, ó, operação inválida, né, então ele vai dar ali uma operação inválida e o usuário tem que ir de novo, né, como é um laço de repetição, né, chegou aqui no fim, independente de qual condição ele ativou aqui do if, é o if, chegou no fim, né, vamos imaginar que ele chegou no fim por uma condição inválida, como é um laço de repetição, ele volta aqui em cima. Aí se a pessoa digitar sair, vai sair, senão ele vai perguntar dois números para fazer a operação matemática. Vamos testar agora esse código, pessoal, vamos lá. Então digite a operação, quero fazer uma soma. Primeiro número, 10. Segundo número, 1. Olha lá, resultado 11. Digite a operação de novo. Ó. Vou fazer agora uma operação de divisão. Digite o primeiro número, 10. Segundo número, vou forçar C0 para dar aquele erro que eu comentei para vocês. Ó. Olha lá, erro, divisão por zero não é permitida. De novo, digite uma operação. Agora eu vou digitar sair e repara que o programa parou de executar. Por quê?
porque abaixo do while não tinha mais nada, então finalizou o meu programa, e com isso, né, ele parou a sua execução. Certo, pessoal? Então, uma segunda forma de você criar um laço de repetição com fim determinado é usar, né, um if que vai ativar o break dado uma condição aconteça. Né? E do contrário, você vai repetindo até que essa condição do if seja ativada, dando o comando break para encerrar esse laço de repetição. E vou finalizando aqui agora o nosso vídeo, pessoal. Agradeço aí as visualizações até o dado momento. Se inscreve no canal aí, deixa um like e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!